E aí, pessoal, como vão vocês? Bom, vamos continuar aqui agora, resolvendo nossos exercícios de hidrólise salina, tá? No vídeo anterior eu resolvi do 16 ao 23. Aqui eu prossigo a partir do exercício 24. Explique por quê. Dissolvendo carbonato de sódio em água, obtém-se uma solução alcalina. Como é possível comprovar experimentalmente a alcalinidade dessa solução? Então, como que a gente comprova que o carbonato de sódio em água, nós vamos ter uma solução básica, tá? E experimentalmente isso a gente prova como? Em água, né, a gente sabe que o carbonato de sódio se hidrolisa formando uma base forte, o NaOH, e o ácido fraco, que origina ele, inclusive, que é o H2CO3. E como a gente tem a base forte, né, e a base forte ela hidrolisa muito fácil, então a gente vai ter uma presença de íons OH-, indicando o caráter básico da solução. Então, experimentalmente, a alcalinidade pode ser comprovada por uso de indicadores aí que a gente vai ter, tá? O 25, alguns sais apresentam a propriedade de tornar as soluções aquosas ácidas ou básicas, quando dissolvidos, enquanto outros não alteram o pH natural da água. O carbonato de sódio, Na2CO3, e o cloreto de sódio, NaCl, e o sal amoníaco, NH4Cl, produzem, respectivamente, soluções aquosas. Aí ele quer saber quais vai ser os caráteres, né, desses sais apresentados, respectivamente. O carbonato de sódio, nós temos aqui um sal proveniente de uma base forte, NaOH, e um ácido fraco, HCO3. Então aqui nós vamos ter aqui um sal de caráter básico, tá? O cloreto de sódio é um sal de caráter neutro. Por quê? Base forte, ácido forte. E o amoníaco, nós vamos ter aqui o quê? Uma base fraca e um ácido forte. Então, ácido. Então, nós temos, respectivamente, básico, neutro, ácido. A resposta, então, vai ser C. Certo? Vamos ao próximo. 26. A indústria alimentícia emprega substâncias químicas para conservar os alimentos e garantir que eles se mantenham adequados para o consumo após a fabricação, transporte e armazenagem nos pontos de venda. Dois exemplos disso são o nitrato de sódio adicionado nos produtos derivados de carnes e o sorbato de potássio proveniente do ácido sórbico, que é esse carinha aqui, HC6H7O2, com Ka igual a 2 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius, usado na fabricação de queijos. As soluções aquosas dos sais de nitrato de sódio e de sorbato de potássio têm respectivamente o pH. Vamos analisar. Então, o nitrato de sódio, vamos escrever aqui, eu não gosto muito de escrever, mas só para a gente visualizar, nitrato de sódio vai ser esse carinha aqui, ó, NaNO3, tá? Então, o nitrato de sódio, ele vai ser um sal proveniente do quê? O sódio ele é proveniente de uma base forte, que é o NaOH, e o nitrato é proveniente de um ácido forte, o HNO3. Então aqui nós temos um caráter neutro, tá? Agora, o H6H2OH, que tem um Ka igual a 2 vezes 10 a menos 5, ele é formado a partir, né? A gente tem aqui o sorbato de potássio, né? Sorbato de potássio a gente coloca, uma informação importante, né? Que eu acabei pulando, seria mais ou menos isso aqui, ó. No lugar do C, no lugar do H, nós temos um K, tá? Então, o sorbato de potássio, ele vai ser proveniente de o quê? O K aqui na frente vai ser proveniente de uma base forte, que é o KOH, e o sorbato e o ácido, né, de sórbico, ele é fraco, né? Olha o Ka dele. 2 vezes 10 a menos 5, ele é muito fraco.
Então, a gente tem um ácido fraco e uma base forte. Se a base é forte, ela vai dar o caráter básico para esse sal, tá? Então, a gente vai ter aqui um pH que vai ser igual a 7 para o nitrato de sódio e um pH maior do que 7 para o sorbato de potássio, tá? Então, pH igual a 7, pH maior que 7. Então, a alternativa correta vai ser a A. O 27. Um professor de química propôs a manipulação de um indicador ácido-base que se comportasse da seguinte maneira. O indicador ia ficar amarelo quando o pH fosse menor do que 7, alaranjado quando igual a 7 e vermelho com pH maior do que 7. As cores das soluções aquosas de NaCN, NaCl e NH4Cl na presença desse indicador são, respectivamente, vamos lá, NaCN, base forte, ácido fraco, sal básico, vermelho. NaCl, base forte, ácido forte, pH, sal neutro. Então a gente vai ter uma cor alaranjada. Base fraca, ácido forte, sal ácido. Uma cor amarela. Então nós temos respectivamente vermelho, laranja e amarelo, certo? A alternativa então aqui vai ser a alternativa C, a resposta correta. Vamos agora para o exercício 28, desculpa, esse aqui foi o 27. O exercício 28, considere 4 soluções, todas na concentração 0,1 mol litro, constituídas de ácido forte, base fraca, ácido com Ka 2 vezes 10 a menos 3 e um ácido com Ka 8,10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6. No que se refere aos dados fornecidos, é correto afirmar que A. O pH da solução 1 é maior pH que a solução 2. Se o ácido é forte e o outro, a base é fraca, sim. No que se refere aos dados fornecidos, é correto afirmar que A. O pH da solução 1 é maior que o pH da solução 2? Então, se você está analisando o pH e você tem um ácido forte, o pH desse vai ser menor do que esse. Então, está errado. O pH da solução 4 é menor do que o pH da solução 3? Não. Se a gente tem um Ka aqui a 10 a menos 6 e esse aqui um Ka 10 a menos 3, a concentração de H+ aqui vai ser bem maior nesse ácido porque ele ioniza mais, tá? Então essa daqui também está errada. A força dos ácidos 3 e 4. 3 e 4. É a mesma? Também não. Isso a gente consegue analisar pelo Ka. E o Kb da base conjugada do ácido 3. O Kb da base conjugada do ácido 3. Esse aqui, ó. É igual a 5 vezes 10 a menos 12? Sim, né? Se aqui nós temos um 2 vezes 10 a menos 3, ele vai ser 5 vezes 10 a menos 12, sim, tá? Aí você vai ter que, lógico, fazer a continha, né? Do Kw igual a Ka vezes Kb, né? Nós já temos o Kw, quer dizer, nós já temos o Ka, nós conhecemos o Kw, a gente faz a relação matemática e chega nesse valor, certo? O exercício 29. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor têm um pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxilas igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol litro. Para atender a legislação, o químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH3COOH, Na2SO4, CH3OH, K2CO3 e NH4Cl. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada para o ajuste do pH? Sendo a concentração de hidroxila 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro, o pH do resíduo vai estar muito abaixo do desejado, tá? Que vai ser pH igual a 4 no caso.
Então, para ajustar esse pH, a gente precisa utilizar uma solução de caráter básico. A solução que tem o maior caráter básico aqui, ó, isso aqui é ácido, isso aqui é neutro, isso aqui é álcool, e isso aqui tem um caráter ácido, porque o Cl vai ter um ácido forte e o NH4 é uma base fraca. Então, quem vai ter o maior caráter aqui, ó, vai ser esse aqui, o maior caráter básico, né? O K2CA3, ácido fraco, base forte. Quando você adiciona isso aqui na solução, esse K2 aqui vai liberar base na solução e vai neutralizar o H+ proveniente desse resíduo, fazendo com que haja a neutralização, tá? Então, a gente vai ter aqui o exercício D, a alternativa D como sendo a verdadeira. 30. Quase todos os processos biológicos são dependentes do pH. Uma pequena variação da acidez produz uma grande variação na velocidade da maioria dos processos. O pH do sangue de mamíferos é um reflexo do estado do balanço do ácido-base do corpo. Em condições normais, o pH é mantido entre 7,35 e 7,45, devido a uma série de mecanismos complexos que compreendem tamponeamento e eliminação de ácidos pelo corpo. Uma diminuição, acidose ou aumento, alcalose do pH do sangue pode causar sérios problemas, inclusive matar. Aí ele fala, explique como o sistema tampão resiste a variações de pH. Bom, os tampões geralmente são formados de um ácido ou uma base fraca e o sal correspondente, tá? Então, ao adicionar a um tampão ácido, por exemplo, uma base forte com íon H- proveniente dessa base, consome-se o H+ do equilíbrio. Isso faz com que o ácido não seja ionizado. Explique como o sistema tampão resiste a variações de pH. Bom, a gente já falou isso em sala, né? Os tampões são geralmente formados por um ácido ou uma base fraca e pelo sal correspondente. Ao adicionar um tampão ácido, por exemplo, uma base forte ou íon H+, proveniente dessa base, a gente vai ter o consumo de H+ de equilíbrio, tá? Isso vai fazer com que o ácido não ionizado se ionize para repor o H+, e aí vai ser consumido e evitar grandes variações de pH. Os tampões geralmente formados por um ácido ou uma base fraca e pelo sal correspondente, ao adicionar um tampão ácido, por exemplo, uma base forte, ao adicionar a um tampão ácido, por exemplo, uma base forte, o íon H- proveniente dessa base consome o H+ do equilíbrio. Isso faz com que o ácido não ionizado se ionize para repor o H+ consumido e evitar grandes variações de pH. Ao contrário, ao adicionar uma base forte, a concentração de íon H+ aumenta. Dessa maneira, o H+ proveniente do ácido que foi acrescentado consome o íon A- do sal, formando o ácido não ionizado, originando o ácido não ionizado para evitar grandes variações de pH. Então, aqui, aí depois desse texto, ele pede para explicar como um sistema tampão resiste a variações de pH. Os tampões são geralmente formados por um ácido ou uma base fraca e pelo seu sal correspondente, né? Então, ao adicionar um tampão ácido, por exemplo, uma base forte, o íon H- proveniente dessa base consome o íon H+ do equilíbrio. Isso faz com que o ácido não ionizado se ionize para repor o H+ consumido e evitar grandes variações de pH. Ao contrário, se a gente adicionar um ácido forte a uma concentração de H+ aumenta. Ao contrário, se a gente adicionar um ácido forte, a concentração de íon H+ aumenta. Dessa maneira, o H+ proveniente do ácido que foi acrescentado vai consumir o íon A- do sal, originando um ácido não ionizado para evitar as variações de pH. Essa é a explicação de um sistema tampão, tá? É um conceito um pouco complicado,
mas depois de trabalhar um pouco com isso, a gente começa a entender um pouco. Beleza? O exercício 31. As informações destacadas abaixo foram retiradas do rótulo de um refrigerante zero açúcar. Ingredientes: água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo 4, acidulante, ácido fosfórico, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, 24 gramas, acesulfame de potássio, 5 gramas, e aspartame, 12 gramas, por 100 ml. Conservador benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio. Prazo de validade, lote, vídeo, marcação, blá. A água gaseificada apresenta o seguinte equilíbrio químico: Ca2 mais H2O, forma ácido carbônico e H3O+. E ainda estão presentes acidulantes utilizados para realçar o sabor e para inibir o desenvolvimento de micro-organismos. Os acidulantes comumente usados pela indústria alimentícia são os ácidos cítrico, C6H8O7, e o fosfórico, H3PO4. Para regular a acidez do meio, usa-se citrato de sódio, que é o C6H7O7Na. E para substituir o açúcar, usa-se aspartame ou o ciclomato de sódio. Aí, com base no texto, considere as afirmativas abaixo. Aí vamos lá a essas alternativas. Com a retirada de CO2, o sistema sairá do equilíbrio e será deslocado para o lado esquerdo, formando mais reagentes. Então, se a gente retira CO2, esse equilíbrio é formado, né? Esse equilíbrio vai ser deslocado para cá, e a gente vai formar mais CO2 e mais água. Por isso que quando você deixa um refrigerante aberto, você depois pega ele com gosto meio amargo, né? Meio aguado, porque aí você vai consumir essas espécies aqui, tá? Deslocando o equilíbrio e formando mais água. Então, tá certinho. Com a diminuição da quantidade de CO2, haverá um consumo do íon hidrônio, H3O+, o que implicará uma elevação do valor do pH do líquido. Então, se a gente diminui a quantidade de CO2, a gente tem um consumo de H3, tá? De H3O+, e a gente vai elevar, sim, o valor do pH do líquido, fazendo com que ele adquira um caráter básico, tá? Então, tá corretíssimo essa daqui também. O valor do pH do líquido geralmente permanece em torno do 3. Isso significa que a concentração de íon hidrônio no líquido é de 0,003 mol por litro. Essa afirmativa não está correta por quê? Se o pH é igual a 3, a concentração de íons H+ é 1 vezes 10 a menos 3. O valor do pH do refrigerante após aberto se mantém em 3, devido à formação de um tampão entre o ácido fraco, o ácido cítrico, né, e o seu sal derivado, né, que vai ser o citrato de sódio. Essa aqui está correto, tá? A solução vai manter o pH da solução praticamente constante o tempo inteiro. Por isso que ela não fica muito ácida e nem muito básica. E, para finalizar, as soluções tampão formada pelo ácido fraco e a base conjugada tem a propriedade de resistir a mudanças de pH quando pequenas quantidades de ácidos ou bases são adicionados. Então, essa daqui também está coerente com o que a gente acabou de ver no exercício anterior. Então, a alternativa correta aqui, a gente tem 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5, a alternativa D está correta. Eu finalizo a gravação aqui do nossa parte de hidrólise salina, tá? Finalizando a parte de hidrólise salina, os próximos vídeos aí, a gente entra com produto de solubilidade e encerra essa parte. Muito obrigado pela presença até aqui, até os próximos vídeos e tchau!